Então, eu sou Fabiana Balduina Freitas Silva, sou mais conhecida como Fabi Girl. Eu sou de Brasília, Distrito Federal. Na verdade, não do centro em si, mas de periferias, né? A gente chama de cidade satélite lá em Brasília, que é uma quebrada, no Vale do Amanhecer. Atualmente eu moro lá. Eu tenho 39 anos e sou uma mulher preta, uma afetiva e mãe de 2 gatos, Dori e Daoyá. Eu comecei dançando no Afros Hip Hop, que era um grupo lá do Vale do Amanhecer, a galera da ONG, da Ação Esperança. Depois eu dancei no BNG, Boys and Girls, também lá de Planaltina. E era um grupo de hip hop dance, né? Uma coisa meio jazz. Depois eu passei pelo Quebra de Movimento, que é uma crew de b-boys da Santa Maria, tipo, lá do posto de onde eu morava, morava do lado norte, os caras do lado sul, mas foi uma coisa meio que à distância, porque eu só colei um treino. E depois do QDM foi... já ia esquecendo. Tribo, companhia de dança, que é uma companhia era hip hop dance, mas depois virou street jazz, uma coisa meio rara, assim, que foi meio que acompanhando a evolução, assim, né, as tendências da dança da época. E finalizo com o BS Big Girls, Brasil Style Big Girls, que é uma crew só de Big Girls de Brasília, na qual eu sou fundadora. E, enfim, todos esses grupos, na verdade, que eu passei, eu fui dançarina intérprete, exceto o BS Big Girls, que fui fundadora, além de treinadora, dançarina também, a gestora do grupo. E é isso, minha jornada nesses grupos todos aí. Eu comecei a dançar break em 2001. Eu tinha exatamente 18 anos de idade, 17 para 18. Eu comecei em abril, eu faço aniversário em junho, geminiana, né? Em agosto foi quando eu comecei exatamente a praticar break, mas antes disso, né, aos 17, eu entrei em um projeto que era de dança chamava Black Power, e o outro eu não me lembro, mas era do Conspiração Style, que era um grupo de caras de Planaltina, né, que dançavam, enfim, coreografias, hip hop, porque em 2001 a gente ainda, né, lá ainda a galera não tinha os nomes ainda, enfim, consolidados do que era o que, né, então, a galera dançava de tudo, locking, popping, enfim, charme, era tudo um mix de tudo. E eu me inscrevi para fazer aula nas duas estéticas, né, categorias, enfim. Antes disso, eu era atleta, eu fui atleta durante toda a minha adolescência, eu fiz vários esportes e antes de começar a dançar, eu tinha um contrato assinado com o Flamengo de Brasília feminino e deixei os esportes para dança, né, pro breaking. E a ONG na qual eu comecei é uma ONG que tem várias atividades, tinha várias danças, né, desde do hip hop lá, Black Power, que era o charme, até dança do ventre, dança cigana e outras atividades diversas, teatro, violão e tal. Chama-se Ação Esperança, existe até hoje. Mas o fato de eu ter começado mesmo no break foi porque eu vi um grupo só de mulheres dançando, né? O líder do grupo, que era o Kid Turbo, o Álvaro, levou a gente para um festival de dança que era aniversário de Planaltina. E aí ele falou que todo mundo tinha que ir, porque se a gente quisesse levar a dança sério, tinha que ir para assistir. Eu lembro que Vale do Amanhecer é afastado de Planaltina, são tipo bairros, né? E até um certo horário tem ônibus, assim, até as 10 da noite tem ônibus, depois disso se vira, né? Então eu fiquei bem apreensiva, porque primeiro eu não tinha grana para ir, e depois para voltar, se passasse do horário, a gente teria que voltar a pé. E aí entrou esse grupo, que era um grupo, nem me lembro, pra mim, assim, minha memória me engana um pouco, mas pra mim o palco tinha umas 100 mulheres, de tanto que me mexeu com o meu imaginário. E aí, dentre essas meninas, tinha uma que ela tava todas estavam de estilo colegial, mas tinha uma que tava com um shortinho por baixo.
E aí ela tava alongando diferente, aí eu já corri pra beira do palco assim, fiquei olhando pra ela. No meio da performance, as meninas abriram e ela chegou fazendo um moinho de vento. Aí naquela hora eu falei, pronto. Amor à primeira vista. Eu falei, nossa, eu quero aprender isso. E eu já tinha visto os caras treinando, só que eu ficava olhando assim, eu fiquei, saí. Eu queria dançar Jennifer Lopez, Destiny Child, que tem a Beyoncé, TLC, que são grupos norte-americanos, né? Que dançavam coreografias e tal. Mas colocar a mão no chão não tava muito afim. Só que quando eu vi a Nena, que é uma mana de Planaltina, fazendo moinho de vento, no dia seguinte, domingo, eu fui a primeira a chegar no treino e eu pedi pros caras me ensinarem. E aí começa outra história, né? Porque, enfim, mulher não dança break, mulher dança lock, dança pop, e eu lá querendo aprender a fazer moinho de vento. Mas foi assim que a Fabi Girl nasceu. Eu me lembro agora de onde eu ouvi essa frase. Eu não sei se foi algum pensador ou algum pensador preto, não vou me lembrar agora, que falava que todo ambiente que a gente chega, que a gente percebe que tem ou só pessoas brancas, né, ou só homens, existe algum desequilíbrio, né? É um ambiente adoecido, porque acho que tudo, né, inclusive um dos símbolos que eu mais me amarro é do Yin Yang, que fala sobre essa coisa do equilíbrio, né? Tudo na natureza é assim, na própria natureza, né, se a gente for falar de ancestralidade, fala muito sobre isso, sobre ter dia, ter noite, essa coisa da dualidade, né? Enfim. E aí, quando você fala isso, eu trago um pouco de uma perspectiva de consciência, né? Por exemplo, consciência racial, consciência de classe, que eram coisas que, quando eu comecei na cultura, eu não tinha muita noção. Tipo, meu cabelo era bem longo, eu vivia com o cabelo amarrado, apesar do meu cabelo ser lindo, super cacheado. Não tinha muitas referências. Então, eu nunca alisei meu cabelo, nunca passei nada no meu cabelo, mas era um lugar sempre de muita inconsciência. Conforme eu entrei na cultura e fui vendo artistas e pessoas com o cabelo solto, aí você olha assim e fala, nossa. E ainda não é que eu tenha tomado consciência, é porque eu vi pessoas com cabelo solto, com black powder, eu tinha, né, um afrozinho, aí você também vai pelo aquele processo de imitação. E ainda não é um lugar consciente. Mas conforme eu fui amadurecendo, eu fui percebendo essas lacunas, né? Porque, enfim, todo o sistema ele é feito para que a gente esqueça nossas origens, nomes, etc, né? Então, essas referências em diferentes lugares, porque, por exemplo, quando eu vi a Nena fazendo, né, eu fiquei impressionada, porque eu não tinha visto outra mulher. E pra mim foi incrível, porque eu não imaginava que tinha uma menina que fazia, né? Então, quando a gente fala desses ambientes, por exemplo, às vezes você sente dificuldade de entrar em um ambiente que só tem os caras treinando ali e não tem nenhuma uma mulher, porque isso acontece muito, né? Eu fundei um grupo só de mulheres. Então a gente não se sente, não vou falar a gente porque a minha história de vida eu só andava com os caras, né? Então eu tive até uma certa facilidade para, enfim, ingressar. Mas a maioria das meninas que vinham procurar, elas vinham procurar porque tinham me visto em alguma festa, em algum treino com os caras e tudo, e chegava perto e ficava, não, posso ficar aqui, eu pode. Mas é isso, todos esses ambientes que não tem esse equilíbrio, né, de trabalho, enfim, eles acaba se tornando um ambiente muito doentio, né? Cara, acho que até hoje, pra mim, é um lugar bem difícil, assim, de definir, porque quando eu comecei a dar aula era tudo muito diversão, então, assim, eu tava fazendo o que eu mais amo fazer, eu amo muito compartilhar, né? Eu acho que até porque no meu começo eu tive muita dificuldade, os caras não queriam ensinar mesmo, era muito complicado, então quando eu estive nesse lugar eu queria dar muito, né? Aquele pensamento assim, eu vou dar aquilo que eu não tive, né? E sempre foi muito prazeroso, assim, eu sempre tive, por causa do empenho, da consistência de treinar e de ser muito responsável, eu sempre tive muitas oportunidades. E eu não conseguia ver essas oportunidades como esse lugar do trabalho, né? Até, enfim,
enfim, acho que 2018 talvez, quando eu fui convidada para ser jurada aí da Red Bull, que eu fiquei assim, nossa, agora eu acho que veio uma responsabilidade, né? Até o ponto de eu achar que não era pra eu estar ali, né? Que louco isso, né? Porque como eu tenho o meu histórico, assim, né, de muito humilde e tal, essa loucura toda, eu achava que viajar era muito massa, porque estavam pagando tudo pra mim. Nossa, ainda vou ganhar um dinheiro com isso e tal. Mas eu acho que a ficha caiu em 2018. Entretanto, em 2011, quando eu comecei a estudar gestão de recursos humanos e trabalhar mais com produção cultural e tudo, eu já tinha uma visão de, tipo, empreendedora, mas eu não tinha ainda o sentimento. Eu acho que de 2018 pra cá foi quando eu comecei a ter o sentimento de que as coisas elas precisavam ser separadas. Tanto é que hoje eu não aceito qualquer trampo, hoje eu falo, ó, não tô afim, ou isso aqui não é legal, porque antes eu falava assim pra tudo, né? E eu acho que inclusive isso é uma das coisas que me fez ficar doente, inclusive. Porque outro dia eu tava até lendo um artigo que fala assim, o break dá dinheiro? Sim, ele dá dinheiro, mas não pra quem dança. E eu fiquei chocada com essa frase, apesar de ter sido semana passada, porque sempre foi sobre isso, velho. Sempre foi sobre isso. A gente tá sempre lá fazendo a parada acontecer para as pessoas, tipo, entreter as pessoas, e no final da conta eu tava com uma grana que não era suficiente para pagar meu aluguel ou outras despesas, sabe? Tendo que fazer mais de um trampo, né? E sempre fazer isso na boa e sempre dizer sim, isso foi tirando muito a minha energia. Tirando ao ponto de eu falar assim, cara, não consigo, não dá. Porque inclusive quando eu tive esse surto, né, essa fase que eu fiquei muito mal, foi inclusive do último trampo que eu fiz para essa empresa. Porque é muita exigência, são muitas pessoas, é muita coisa para gerenciar, e eu saí esgotada. 4 mil reais, 5 mil reais, isso não paga, mano. Não paga mesmo o cansaço que tem de desgaste ali emocional, físico, enfim, até espiritual, se pá, porque o bagulho é muito louco, assim. Então, e eu acho que ainda estou no processo de aprendizagem, de entender essa chave. Porque até então eu tive várias situações em que eu não fiz contrato, que eu fiz, né, que as pessoas me passaram para trás, que eu, né, isso aconteceu com frequência na minha vida. Então hoje eu tenho tentado mediar esse lugar. Por exemplo, agora recentemente, depois que eu passei por tudo isso, eu fiquei assim, mano, agora eu só faço as coisas com contrato. Então, tem um amigo que é advogado, eu falei, ó, rola de fazer esse corre juntos e tal, pra ver contrato, não sei o que e tal. Rolou até uma situação que a galera queria fazer um contrato, aí eu passei pra ele, quando ele foi ler, ele falou, velho, é furado. Então, eu acho que talvez agora, assim, nesse estado de mais maturidade, depois, né, dessa situação, eu acho que eu começo, talvez, depois de 21 anos, a entender o que seria isso. Porque, teoricamente, como eu falei, 2011 foi quando eu comecei a ter contato com essa questão de produção. Mas existem várias coisas que ali é só falácias. A galera fala que tem que ter isso. Quantos cursos eu dei de como montar portfólio, gerenciamento de carreira, e no final das contas, minha carreira estava o quê? Né? Eu acho que inclusive tem até uma pergunta que vocês vão fazer aí sobre bem, sobre coisas que a dança gerou. E aí quando eu chegar nessa hora aí, mano, o bagulho é louco, porque é isso. Depois de muitos anos eu só fui ter, por exemplo, algum bem material agora em 2018, mano. Então, minha linha de pesquisa, ela vai ao encontro da neurociência, né? Desde que eu entrei em contato com um termo que fala sobre a neuroplasticidade, eu tenho tentado me ater mais a essas questões de como a gente consegue, dentro de um processo de aprendizagem, ser mais efetiva, né? E como eu já
trabalho com dança e educação há muitos anos, eu tinha muitas dificuldades de entender como que seria essa relação para o processo de aprendizagem, né? Ser mais efetivo, tentar reduzir o tempo de prática, tentar reduzir lesões, enfim. Tentar estruturar um processo em que a pessoa entrasse nele, né? Uma jornada em que a pessoa entrasse, evitando um mínimo de tempo, né? de desgaste, de lesões possível e no final saísse com um bom resultado. Isso, né, falando da parte de movimento mesmo. Eu criei a Drop Education. Antes disso, na verdade, eu criei um projeto chamado Beginning Consigo, em que eu tinha começado uma pesquisa que tratava só da classe de movimento dos freezes. Depois disso, eu acabei vindo para São Paulo para uma residência da Red Bull Station, e eu vim com um projeto que era o Beginning Consigo, né, de você com você mesma, de você de conseguir. E em 2020 eu fundei, no meio da pandemia, a Drop Education, que é uma escola híbrida de dança break. Então a gente tem um processo de aprendizagem, né, no online, síncrona, e tem também offline, que seria no espaço físico, que a gente deve começar agora em setembro. E aí todo o processo de aprendizagem é pautado nessa relação da neuroplasticidade. Então como que isso se dá, né, no final das contas? Eu criei uma estrutura onde eu criei classes, né, que enfim, são etapas de aprendizagem, onde a gente passa, vou citar algumas aqui, pela aquisição, depois a gente entra na parte de variação de movimento, combinação, transição, e tem mais uma que, se eu não me engano, acho que é recuperação, né? Porque as fases também, inclusive, elas não precisa ser uma ordem, né, específica, ela pode variar também. Então a gente tem alguns processos de repetição de movimento, porque, enfim, precisa, para a gente conseguir fixar algum movimento, a gente precisa passar por esse caminho algumas vezes, que é o processo de repetição, e aí é onde mora esse processo da neuroplasticidade, né? Então, menos repetições, né? Pensando também, né, em toda a estrutura esquelético-muscular, pensando em relação aos nossos alinhamentos, porque algumas movimentações que a gente faz no break, né, também nos quais eu ensinava, a gente passava um pouco do ângulo ali de onde a posição da mão tinha que ficar, ou a cabeça, isso acontecia uma série de lesões. Então, pensando também na relação de peso com relação à gravidade. Então é um estudo que eu estou, enfim, falando muito por cima, mas que ele vem desde 2008, mais ou menos 2007, 2008. 2013 eu passei por um processo em que eu fiz teste com várias Big Girls. Primeiro eu fiz um levantamento de dados, onde eu tentei descobrir qual que era a classe de movimento que, né, a classe de movimento eu quero dizer top rock, footwork, freeze e power moves. Então cada um desses é uma classe. Então eu fiz um levantamento para saber qual que era a classe de movimento em que as Big Girls tinham mais dificuldade, porque eu tinha a minha desconfiança, mas, né, queria ter de verdade os dados. E aí foi os freezes, exatamente o que eu suspeitava. Então eu comecei a usar um processo em que eu já aplicava com 10 Big Girls. Nessas meninas, 2019 eu vim pra cá, mexi um pouco mais na filosofia, metodologia, não tem um nome específico, e na Drop Education eu tenho esse trabalho também já com outro olhar, né, que é um olhar do cuidado, de processos mais afetivos, trabalhar com lento, acho que também muito por causa da capoeira Angola também, porque a gente consegue ter, para os movimentos que são executados mais lentamente, a gente consegue atingir a precisão do movimento, né? E o movimento, quando ele é mais rápido, a gente tem mais força, explosão, etc. Só que o que eu reparei no processo de aprendizagem era que geralmente as pessoas treinam muito, muito rápido, conseguem até fazer as movimentações, mas a maior parte da movimentação sai suja, sai com o quadril baixo, enfim, o desenho, a forma da movimentação, ela perdia muito. Então, como conseguir sanar, tapar essa lacuna? Então, um dos processos é tentar fazer com que as pessoas desacelerem, né? Que elas consigam ter um processo de percepção corporal maior, porque quando a gente faz rápido, a gente, enfim, não consegue ter isso de forma mais consciente, é quase que automático. É automático, na verdade, né? Então, eu tento trabalhar com essas variáveis dentro do processo e que mais? E muito com o que a pessoa também tem, né? A bagagem que a pessoa traz
emocional também para o processo. É sempre tentando entender o que você tem de bagagem, o que a gente, né, pode trabalhar a partir do que você traz, mas muito pensando que eu não vou ensinar nada, eu não vou te pegar e você vai sair desse processo tipo voando, né? A partir do que você tem de repertório, das suas necessidades, tentar desenvolver a partir de uma troca de ideias, de movimentações, de possibilidades, de trazer estímulos, porque dentro do processo a gente trabalha com muitos estímulos, até a gente conseguir substituir um movimento que seria errado por um novo movimento. Seria quase como mudança de hábito, mudar o movimento a partir de criar novas sinapses, né? E a partir disso conseguir com que a pessoa tenha êxito. Então, acho que para responder essa, eu vou ter que falar um pouco da minha experiência, assim, né? Acho que quase tudo aqui está sendo a partir da minha experiência, óbvio. Eu tive alguns conflitos com esse termo, né, de consciência corporal e tudo, porque a princípio parecia que era algo que, enfim, eu dominasse o espaço, ou a velocidade de um movimento, ou, sei lá, a precisão de movimento. E aí eu comecei a dar uma pesquisada maior sobre esse conceito, não só porque eu estava na licenciatura, porque eu usava muito isso, né, no meu discurso, né, enquanto alguém que dá aulas, né, mais consciência ajuda a melhorar a consciência corporal e tudo. E no final das contas, o que seria isso, né? E aí, depois que eu comecei a fazer terapia, eu comecei a ter uma visão um pouco diferente, né, que é inclusive o que eu tento trazer para mim, assim. Quando eu tô na terapia e quando eu tomo consciência de alguma questão que estava ali na minha vida acontecendo, do passado, do presente, é como se abrisse, né, minha mente se expandisse, minhas emoções se acalmassem, é como se as coisas se encaixassem, né? Aconteceu até na última sessão que eu tive. Uma situação em que eu não tinha consciência, não percebia que aquilo ali estava ali, e quando eu tomei consciência daquilo, parece que todas as peças se encaixaram. Eu acredito que na minha experiência, assim, quando eu vou treinar hoje principalmente, a consciência corporal vem muito do processo do sentir, né? Não só dos 6 sentidos, mas também do sentimento daquilo que eu estou percebendo ali no momento, né? Então, quando eu vou dar aula, por exemplo, eu costumo fazer uma analogia com o chão. Eu falo, o chão é como se fosse uma pessoa que você vai precisar se relacionar, né? Então você precisa tocar nessa pessoa. Você não pega na mão da pessoa só, ou você toca na pessoa com a mão frouxa. Se você está conhecendo essa pessoa e você está muito afim dela, por exemplo, você vai pegar com vontade, né? Então a gente precisa tocar no chão com vontade, perceber o que sente a partir disso. Essa é uma das práticas que eu faço. Por quê? Porque quando eu estava num processo, quando eu comecei a dançar, eu praticamente não sentia o chão. Eu vivia cheia de hematomas, eu vivia cheia de coisas, eu não sentia o chão. Por quê? Porque aquilo que eu sentia pela vida ou por várias questões eram muito duras, claro, e o meu corpo parecia que seguia aquilo que eu sentia no momento. Era muito difícil e tal, então eu bati e não sentia. Mas quando eu tive a primeira lesão, que eu tive um rompimento parcial do supraespinoso. Eu lembro que foi uma amiga dos Estados Unidos visitar Brasília, hoje ela é uma amiga, né, da Cibug, uma amiga dos Estados Unidos, para conhecer o grupo, e eu tava com esse tendão rompido, que eu inclusive rompi quando eu fui a primeira vez para fora do Brasil, parcialmente. Eu tava fazendo tudo, eu sentia uma dor, mas não, né, eu falava, não conseguia levantar o braço direito, doía muito. Eu tive a consulta, eu fui, né, consultar, demorou quase um mês, e eu treinando com o tendão, né. Aí chegou lá, ele fez o exame, ele falou, você não tá sentindo dor, não? Eu falei, tô, mas, né, é pra você tá com muita dor, porque o seu tendão, ele tá, falta um fio pra partir. Aí eu já fiquei assim, né. Aí ele, olha só, quando ele colocou na tela, quando eu vi, tinha um buraco no tendão do ombro. E na hora que eu vi, eu comecei a chorar. Eu fiquei, meu Deus do céu, ai, tá doendo. Eu comecei a sentir dor. O que aconteceu pra mim? Eu comecei a ter consciência do que estava acontecendo. Então, na hora eu desabei, eu não conseguia mais levantar o braço para pentear cabelo.
Eu quase tive que fazer uma cirurgia, mas por quê? Porque eu comecei a ter consciência do que estava realmente de fato acontecendo. Então, toda vez que eu vou ministrar, dar alguma aula, para além da teoria, do espaço, de tudo, vem muito a partir daquilo que eu sinto. Então, estar em contato com o que eu estou sentindo requer tempo, requer paciência, precisa de ter uma dilatação, né? Porque numa aula, 2, 3, 4, eu não vou ter uma consciência do que está acontecendo ali. A não ser que eu tenha uma orientação de uma pessoa que pode facilitar o processo. E é sempre bom contar com pessoas que facilitam o processo para se ter consciência do que está acontecendo ali, né? Por isso que eu sempre usei câmera para filmar. Meu braço está um pouco afastado aqui, vai machucar o ombro, eu vou descer um pouquinho, né? Então eu passei a ter consciência de que o movimento, o ângulo estava muito afastado, então tive a consciência de se organizou, ok. Então, para além do que a gente vê, para além daquilo que eu vi em vídeo, ele vê essa sensação da consciência corporal, ela vem, né, muito mais do que eu sinto, né, a partir daquilo que eu faço. Eu até falei hoje mais cedo que o sentido muda o sentido, né? Então, se eu consigo perceber o que eu sinto, se eu consigo talvez conceituar ou entender aquilo que eu sinto, eu tomo consciência e eu mudo a direção, né? Então, para mim, vai muito desse lugar. Então, o contato com o solo, o que eu tô sentindo, né? O processo de sinestesia, aquilo que eu ouço, tá dançando e tentar perceber aquilo que eu tô sentindo, o cheiro, tentar perceber essas coisas, porque geralmente a gente tá muito para fora, né? No break em si a gente tá muito para fora, tem a relação do ego que ela é muito, né? Então você tá sendo visto, então eu até percebi isso nos treinos, quando eu vou treinar com pessoas que são diferentes, eu quero muito mostrar serviço, né? Então eu fico mais... Então quando eu tô muito para fora, eu tenho dificuldade de me perceber, de ter consciência de mim. Então, o olhar para dentro é muito importante, né? Para que eu consiga perceber o que eu estou ouvindo, eu tenho que parar, tenho que ver, olhar para ver se o braço está. Então, acho que é isso. A consciência corporal para mim é nesse lugar do sentir mesmo. Então, referências de livros eu trouxe, né? Eu trouxe 2 livros que eu tô lendo agora. Esse aqui é O Poder da Autorresponsabilidade, de Paulo Vieira. Enfim, é um livro que fala muito sobre, quer dizer, até onde eu li, né? Que vai fazendo com que eu consiga ter mais percepção e cuide mais dos meus processos. Tem autonomia nos meus processos, né? Foi um livro que eu tive contato em um curso que eu fiz, Afrolab, lá em Brasília. E eu senti que depois de um tempo eu comecei a ter muita dificuldade para conseguir, enfim, fazer as coisas que eu precisava fazer. E é um livro que está ajudando bastante, assim, a conseguir ter uma certa, enfim, não vou dizer linearidade, mas um certo caminho, assim, né? Tem ajudado bastante. É O Poder da Autorresponsabilidade, é um pocketzinho. E esse aqui, que é um livro que eu tenho ele há muitos anos, eu tinha ele em PDF, mas achei numa banca aqui em São Paulo, na Paulista, eu fiquei louca. Eu falei, meu Deus, eu preciso desse livro. Chama-se Arte da Prudência, né, de Baltasar Graciano. Como eu sempre fui uma pessoa das intensidades, né, na paixão e tudo, na dança, aquela pessoa que, tipo, enfim, o breaking era tão... Quando eu tive contato com o break foi tão desesperador, assim, treinava horas por dia, ficava 5 horas. Das intensidades, esse livro é um livro que explica muito sobre essa relação de como mediar, né? Mas não só como mediar essa intensidade, é saber onde pisa, os terrenos onde pisa. E aí ele traz vários textinhos, assim, trazem vários ensinamentos milenares, né? Porque é um livro, ele é de 1658, né? Quando ele se foi, Baltasar Graciano, de 1601 a 1658. Então, enfim, tem 370 anos esse livro. Então, para mim ele tem sido há muitos anos algo que eu consulto, assim, até para já ter situações de batalha, assim, que eu abri, caiu exatamente aquele texto, assim, que tipo, por exemplo, sobre adversário, né, sobre não estratégia em si, mas sobre como refletir sobre determinada situação.